Olá, estamos iniciando mais um Ciência de Bolso. Eu me chamo Camila. Boa tarde, eu me chamo Ana. O Ciência de Bolso é um projeto de divulgação científica promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde. E hoje nós vamos ter um episódio para falar um pouquinho sobre a Mpox, esclarecendo algumas dúvidas e promovendo a orientação em saúde. E para isso a gente convidou a doutoranda e médica Cristiane Pimentel Hernandes. Boa tarde, professora Cristiane. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Camila. Boa tarde ao pessoal que está nos assistindo. No episódio anterior, então, conversamos com a Cristiane sobre sífilis congênita, e se você ainda não ouviu esse episódio, vale a pena conferir. Para começarmos, você pode nos explicar o que é a Mpox e quem são as pessoas mais atingidas por essa doença? Então, a Mpox é uma zoonose viral causada por um vírus de DNA da família dos poxvírus, que inicialmente foi chamada de varíola dos macacos, tá? Quem são as pessoas mais acometidas? Principalmente homens que fazem sexo com homens, com múltiplos parceiros, né, e pessoas com alguma imunodeficiência. Só lembrando que qualquer pessoa em contato com as lesões pode também se contaminar, mesmo que não fazendo parte desses grupos. Qual foi o cenário dos primeiros casos de Mpox no mundo e principalmente aqui no Brasil, professora? Então, o primeiro caso descrito de Mpox foi em 1970 na República Democrática do Congo, na África. Depois, alguns casos, né, muito restritos ao continente africano. E a gente teve, em 2022, 2023, um surto global com mais de 10 mil casos confirmados aqui no Brasil e com alguns casos de óbitos. Desde então, a gente não tem mais aquele número tão expressivo de casos, mas a gente ainda tem a circulação viral. Hoje, desde janeiro, do início de janeiro até agora, a gente já teve aqui no Brasil confirmados mais de 400 casos, sendo 20 deles no Rio Grande do Sul. E esse ano tivemos um óbito por Mpox. E quais são os sinais mais comuns da Mpox e como que dá para diferenciar, assim, de uma catapora ou de alguma brotoeja mais comum? Então, ela é uma doença que causa, além de lesões na pele, também sintomas sistêmicos, né? Então, febre, dor de cabeça, dor no corpo, cansaço, pode causar aumento dos linfonodos, né? Que a gente chama de adenopatia ou linfadenomegalia. E causa essas lesões na pele, que são lesões vesículo-papulares, né? Então, são lesões vermelhas, que depois elas vão formando uma pústula, essas pústulas abrem, né? Formam uma crosta por cima, então. Então, tem todos esses estágios. O que diferencia da catapora, né? Que a gente chama, que é a varicela, né? Que comumente as pessoas chamam de catapora. Lá na catapora, a gente tem essas lesões também muito parecidas, mas elas normalmente estão em diversos estágios ao longo do corpo. Então, ao mesmo tempo, eu tenho as vesículas, eu tenho as úlceras e tenho as crostas, né? Aqui, quando a gente suspeita de Mpox, eu tenho todas as lesões no seu mesmo estágio, né? E também algo que é muito evidente, assim, na Mpox, são as adenomegalias, que é esse aumento dos linfonodos, né? Do pescoço, das axilas, na virilha. Isso acaba sendo mais evidente. Que tipo de exame que é feito pra gente ter certeza que a pessoa tá na Mpox e ele é disponibilizado hoje no SUS? Sim, o diagnóstico laboratorial padrão ouro para Mpox é o que a gente chama de PCR, né? Reação em cadeia de polimerase. E ele está disponível sim no SUS. Todos os casos suspeitos têm o seu exame coletado, que é um swab, né? Que é aquele cotonete grande que a gente passa nas lesões, seja pústula, seja crosta, a gente vai passar ali e esse material é mandado então para os laboratórios de referência, que no caso aqui a gente tem o LACEN. E tendo a confirmação do diagnóstico, como é que é realizado o tratamento do paciente com Mpox? Então, o tratamento hoje, ele é basicamente sintomático, né? A gente tem alguns antivirais que já estão em estudo, alguns até já foram utilizados, como é o exemplo do Tecovirimat, mas em larga escala hoje o tratamento é sintomático. Então a gente tem que higienizar bem as lesões, manter essas lesões cobertas. Se o paciente suspeito, ele tem que evitar aglomerações, né? Porque essas lesões são altamente contagiosas. E se ele tiver lesões na boca ou tiver tosse, é recomendado que ele faça o uso de máscara.
E se eu tô tendo esses sintomas, qual o local mais indicado? Posso ir para o hospital? Vou em outro local, uma outra unidade de saúde? O ideal é que procure a sua unidade de saúde mais próxima, né? A sua UBS, sua ESF. Evite ir para o hospital, justamente que é o local onde eu tenho pessoas muito mais doentes, né? Muito mais predispostas. E somente em situações mais graves, né? Aqueles pacientes com comprometimento do sistema nervoso central, pacientes que estão fazendo febre muito alta e acabam desidratando. Então, nesses casos, a gente orienta que vá ao hospital. Mas lembrando que sempre a porta de entrada é a atenção primária, né? É seu posto de saúde. Ok. E existe uma vacina contra a Mpox? Quem deve tomar essa vacina? Então, existem diversos estudos em andamento. Mas no Brasil, hoje, nós temos uma vacina disponível, né? Que é a Jynneos, que é uma vacina específica para populações de risco, né? Então, profissionais de saúde, principalmente profissionais que trabalham em laboratório, que estão mais expostos ao vírus, e também a pessoas que vivem com HIV, né? Essa população, então, homens que fazem sexo com homens e população que vive com HIV. Esses recebem hoje a vacina. É uma vacina com 2 doses, com intervalo de 4 semanas entre cada dose. Ok. E o que mais dificulta, assim, no controle e na prevenção dessa doença? Então, por ser uma doença que veio, uma infecção que agora nesse grande surto global que nós tivemos aí, foi uma doença que pegou especialmente populações mais vulneráveis, né, que são as pessoas que vivem com HIV, homens que fazem sexo com homens, a gente acaba tendo uma grande discriminação, né, então eu acho que uma das coisas que mais atrapalha é o estigma e a discriminação. As pessoas têm vergonha, têm medo de procurar o serviço de saúde, né. Além disso, outro fator que dá pra gente considerar aqui, né, que dificulta, é não ter uma vacina que seja aplicável para toda a população, né, não ter um antiviral específico em que a gente também tenha disponível para toda a população. Eu acho que isso aí também dificulta a quebra, né, dessa transmissão aí da Mpox. E para esse controle, como a Camila comentou, as universidades elas estão desenvolvendo pesquisas. O que está sendo feito dentro desse cenário? No Brasil, diversas universidades estão com pesquisas voltadas para os antivirais, né? E também a gente tem aí todo o controle genômico, né? É a genômica viral, que é o rastreamento dos casos, identificação dos subtipos do vírus, até para ver toda a questão epidemiológica de transmissão, né? Todo o ciclo, né? Esse fluxo de transmissão. E agora, para finalizar, quais as principais mensagens e informações que os nossos ouvintes eles devem saber e levar sobre a Mpox? Então, eu acho assim que como principal mensagem é prevenção, né? É usar preservativo nas relações sexuais, evitar múltiplos parceiros. Se tiver alguma lesão, procurar a sua unidade de saúde para que receba o diagnóstico e o tratamento, né, adequado, ou pelo menos a orientação adequada. Eu acho que essas são as principais mensagens. Então, finalizando, gostaria de agradecer a todas as pessoas que nos assistiram. Um agradecimento especial à nossa convidada Cristiane por promover esse momento de conhecimento para a comunidade, né? Também gostaria de agradecer ao curso de comunicação da Unisc, à Unisc TV e ao programa de pós-graduação em promoção da saúde, por proporcionarem, então, essa estrutura para o Ciência de Bolsa acontecer, né? Ficamos, então, atentos às nossas redes sociais para a divulgação do próximo episódio do Ciência de Bolsa. E até mais. Muito obrigada.